Sejam bem-vindos a mais um episódio do Videocast de Falso Plano, em parceria com a Bola TV. Continuamos em off-season e por isso os temas desta semana são típicos da época. Vamos falar um bocadinho da saída de Maxime Van Riels da Lotto Destiny e passar ainda aos olhos por Demi Vollering, que tem sido tema recorrente neste podcast e voltará a ser neste episódio, uma vez que deu uma entrevista algo polémica a um meio de comunicação neerlandês. Falaremos também, faremos a devida vénia a Mark Cavendish, melhor sprinter de todos os tempos, despede-se da modalidade. E, como podem ver, hoje o setup está um bocadinho diferente. Eu não sou o Henrique, sou o Miguel Branco. Calhou-me a minha fava de moderar este episódio. O Henrique está de férias na Ásia. O Fábio Babau, enfim, foi pai pela segunda vez. Excelentes notícias, espero que esteja tudo bem por aí, Fábio. E, portanto, aqui no estúdio, comigo temos pela primeira vez, depois de 2 anos de um projeto como o Falso Plano, um painel que percebe de ciclismo. E isso é sempre bom. Como sempre, antes de apresentar o painel, relembrar-vos que podem acompanhar todo o conteúdo de Falso Plano no nosso site, falsoplano.pt, e seguir-nos no Twitter, onde somos particularmente ativos. Henrique, espero sinceramente que tenhas gostado desta entrada. Comigo, Rogério Almeida, elemento dos Lingrinhas e já mobília da casa do Falso Plano. Não é a primeira vez que cá está e não será a última. Podes dizer olá lá para casa, olá, Rogério, se quiseres. Boa noite, obrigado. E depois temos um convidado especial, Pedro Barata, jornalista do Semanário Expresso, com um certo fraquinho por ciclismo. Obrigado por estares aqui, Pedro, e por vires a um projeto tão caótico como o Falso Plano. Agradeço profundamente. Rogério, se não te importares, e uma vez que o Pedro é convidado especial, vamos demorar, se calhar, um bocadinho neste início de episódio a conhecer um bocadinho a relação do Pedro com o ciclismo. Pedro, é inevitável perguntar como é que surgiu o interesse pela modalidade. Tens escrito várias matérias sobre isso no Expresso. E, portanto, primeiras memórias, como é que o ciclismo apareceu na tua vida? Obrigado eu pelo convite, é um gosto estar aqui com vocês. Como é que o ciclismo apareceu na minha vida? Eu acho que de uma maneira muito semelhante àquela que aparece com muitos de nós, porque há outras modalidades que podem ter uma relação um pouco diferente, ou entrar na nossa maneira de uma maneira diferente. No meu caso, o ciclismo, como acho que é uma coisa muito comum a muita gente, tem uma entrada muito familiar, porque para nós em Portugal dá-se a circunstância de os 2 pontos altos da época do ciclismo serem no verão, o Tour volta a Portugal, e portanto eu sou um clássico exemplo de casa de avós. Os meus pais adoravam, os meus avós adoravam ciclismo. Eu passava os verões em casa deles e portanto eles viam o Tour, viam a volta a Portugal, e portanto começou-se a dar aí esse bichinho e esse interesse pela modalidade. Ao início, quando eu tinha 8, 9, 10 anos, era uma coisa muito sazonal, portanto, ver o Tour, ver a volta a Portugal, adeus, até para o ano. Isso com que idade? 8, 9, 10 anos, e a coisa começa a mudar em 2008, o Tour que ganha o Carlos Sastre, que eu lembro-me que de ver esse Tour e pensar, ok, eu quero prestar mais atenção a isso durante todo o ano. E pronto, e lembro-me que essa segunda metade dessa época de 2008, depois o Contador ganha a Vuelta, o Alessandro Ballen é campeão do mundo, portanto, é a primeira vez que eu já ligo ao ciclismo numa base mais diária, e pronto, e depois a partir de 2009 tem sido uma das modalidades que mais acompanho, mas pronto, tendo essa ligação familiar, que eu acho que é uma coisa também muito característica do ciclismo, desse acompanhamento que se dá mais à volta de uma sala em verão aqui em Portugal. Certo. Vamos testar, porque pronto, isto é o Falso Plano e nós temos de fazer este teste. Qual é o nível do teu vício? Este projeto caracteriza-se por pessoas que são viciadas em ciclismo e não escondo isso. E, portanto, o nível do teu vício é perceber se és pessoa para ver, por exemplo, o Tour de Langkawi. Tipo Tropical e a Missabonga. Sim, se vês Tour de Ruanda, se vês Critério Saitama, não sei. Eu acho que varia um bocado com as temporadas. Há anos que são de maior vício e anos que são de menor, mas de janeiro, fevereiro, setembro, outubro, pelo menos ao final do dia ir a algum site, ver atualizar-se no fundo. Isso faço todos os dias. E, por exemplo, só mais um pequeno teste. Tour Down Under não és pessoa para ficar acordada logo para ver aquela primeira prova do ano? Não. É isso não? Não.
Mas challenge Maiorca, as provas de Maiorca, se calhar já começas... Sim, até porque o Tour Down Under tem evidentemente a questão do horário. Do horário, não é? Mas eu acho que para a minha geração, já que falas de Tour Down Under, um dos primeiros triunfos que eu recordo internacionalmente de um português é a Tour Down Under com o Manuel Cardoso. Portanto, acho que é uma prova que para nós, para quem tem a minha idade, ali com 14, 15 anos, foi assim, uau, ok, um de nós pode ganhar. Pode fazer isto, não é? Exato. Rogério, não sei se queres fazer alguma pergunta ao Pedro, se te lembras desta vitória do Manuel Cardoso. Na altura não tínhamos a transmissões, não era? Exato. Tanto, Sim. mas lembro de ver os resumos disso. Mas tenho memórias um bocado mais... com cerca de quase, talvez uns 12 anos para trás. Claro que sim. Manuel Cardoso. Pois é, como podem ver, está aqui um exemplo. Hoje temos de facto um painel que percebe de ciclismo e isto é importante que fique registado lá para casa. Pedro, vamos continuar contigo mais um bocadinho, porque, e falávamos há pouco em off antes de começar o programa, tu estiveste nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e, portanto, é inevitável perguntar-te como é que foi esse ambiente em torno, sobretudo, do ciclismo de pista lá. Como é que foi? Tu estiveste no velódromo, não sei se nas duas ocasiões estiveste em Santa Catarina e Evelyn e, portanto, fala-nos um bocadinho sobre isso, como é que foi a experiência, como é que é ver pista ao vivo e logo nestas duas ocasiões. Primeiro, deixa-me fazer uma coisa que eu sei que os moderadores odeiam, que é não responder exatamente à tua pergunta, fazendo um mini parênteses, que é, na estrada, o melhor ambiente que eu vi em Jogos Olímpicos, e fui a mais de 20 modalidades, foi na estrada nos Jogos Olímpicos. Okay. Quer no masculino, quer no feminino, naquela zona do Sacré-Cœur, Parnasse, havia um ambiente impressionante. O percurso também era bem feito. Era muito, muito bem feito. E um ambiente de um olimpismo e de uma pureza desportiva com muita gente, foi fantástico. E depois, pronto, deixamos aquela imagem icónica do Remco em frente à Torre Eiffel. Em relação à pista, eu acho que foi primeiro uma surpresa e depois assim entrou-se ali num vórtex de otimismo que levou àquela euforia total de sábado. Na quinta-feira, que é quando o Yuri ganha a prata, havia alguma expectativa em relação a ele, mas e nós há bocado também falávamos disso. Nós vínhamos de uma manhã que tinha sido uma grande desilusão, que é quando o Fernando Pimenta não ganha a medalha dele, e teria sido uma coisa histórica, porque era o primeiro português a ganhar 3 medalhas olímpicas, e portanto ali, sem se reparar muito, surge o Yuri, ganha aquela medalha de prata com aquelas 20, 30 últimas voltas absolutamente fantásticas, e o ambiente lá foi muito frenético, com muita energia, muita gente. Acho que para quem já tenha visto pista ao vivo, o som das rodas, o som das quedas, acho que é uma coisa que fica na memória de toda a gente. Depois, no sábado, que é quando se dá o ouro do Rui Oliveira e do Yuri Leitão, já havia expectativas maiores, mas também foi um choque, entre aspas, maior, porque era primeiro os campeões olímpicos fora do atletismo para Portugal, e a sensação de que, ok, isto não é um epifenómeno, não é uma coisa descontextualizada, é de facto uma geração fantástica, com um projeto muito bem estruturado, com um nível de investimento e de preparação que não é habitual em Portugal, e é um bocado a confirmação e a valorização desse processo, e portanto ali em 72 horas, como eu também já disse noutras ocasiões, Omni e Madison passaram a ser palavras fundamentais no olimpismo português. Claro. Falaste aí da questão precisamente do projeto, e tu tiveste não há muito tempo a oportunidade de estar em Sangalhos, no velódromo, a fazer uma reportagem. Não sei, gostava de te convidar também a falar um bocadinho sobre isso, porque me lembro de ler a tua reportagem e fica evidente nas tuas palavras que se queremos que isto continue a dar frutos é preciso mais, não é? Sem querer te colocar numa posição desconfortável, porque tu também o fizeste no artigo. O que é que
falta fazer? O que é que é preciso fazer? Eu acho que isso é também algo muito interessante que esta geração fez, que foi, eles ganharam, valorizaram o investimento que foi feito, a aposta que foi feita, mas perceberam muito claramente que tinham ali holofotes em cima deles que não são normais e que também estavam numa posição de reivindicar e de pedir algo mais, e acho que particularmente o Yuri, não só comigo, mas noutras reportagens, tem assumido muito esse papel de pedir mais. Porque se é verdade que há ali, como eu dizia há bocado, um nível de investimento e de apostas estruturada que não é muito normal no desporto nacional, está muito, muito aquém daquilo que outras nações fazem, sendo que a pista tem uma relação quase matemática direta do investimento que tu fazes e dos resultados que obtens, porque aquilo é uma coisa muito científica, muito mecânica, aerodinâmica, rodas, quadros, fatos, atrito, e portanto, quanto maior é esse teu investimento, maior é o retorno, e tu vês as nações que dominam a pista, depois há as gerações melhores ou piores, mas a Austrália, os britânicos, apostam muito nisso e desenvolvem muito nisso, e há coisas que são muito, muito evidentes de como Portugal ainda está um bocadinho atrás de outros, e para não falar só daquilo que eu fiz, a Renascença fez lá também um trabalho em que eles contam que há uma parte do velódromo onde chove, e portanto isso acho que diz tudo. Diz muita coisa, não é? Pronto, para concluirmos se calhar este primeiro separador deste episódio chamado Pedro Barata, temos que o assumir perante o grande público. Não queria deixar-te dar uma oportunidade de, já que aqui vens, falar em jeito de conclusão da temporada do que se passou este ano contra a Pogačar no pelotão internacional, no fundo... Que quem merece uma verdadeira homenagem. Exato, no fundo já o fizeste na tua profissão, mas no fundo falar como é que viveste este ano, se calhar podes fazer, se quiseres, uma retrospectiva do ano, mas eu acho que os Mundiais são um belo exemplo do quão surreal foi este ano. A minha única pena é que o Pogačar tenha feito isto no ano olímpico, porque se não fosse o ano olímpico ele era de longe o desportista do ano a nível internacional. Havendo Jogos Olímpicos é muito, muito difícil dar esse título simbólico a quem não lá esteve, não é? Mas Jogos Olímpicos à parte, é claramente um desportista do ano, é claramente uma das melhores temporadas de qualquer desportista, de qualquer modalidade individual dos últimos 20, 30, 50 anos. É uma barbaridade todos os dias, e eu também já escrevi isto algumas vezes, custa muito encontrar um desportista de qualquer modalidade que faça tanto pela sua modalidade como o Pogačar faz pelo ciclismo. Diz isso a nível de espetáculo? A nível de espetáculo, a nível de valorização de cada corrida a que vai, a escolha de calendário, perceber a importância das clássicas, perceber a importância de saber que há mais do que só a Volta à França, a valorização que ele faz da história do ciclismo, a maneira como traz atenções para o ciclismo. Acho mesmo que ele é um grande embaixador, um grande ímã de atenção para o ciclismo, e sim, esta temporada é absolutamente brutal, e é absurdo pensar, quer dizer, que se fosse há uns anos, nós acho que agora todos repensámos um pouco o conceito de ser jovem no ciclismo, sim, claro. Eles agora vêm muito, muito mais jovens, claro. Mas quer dizer, quando eu comecei a ver ciclismo, Pogačar hoje em dia não é que fosse um jovem, mas quer dizer, estava ali ainda a dar os primeiros passos. Aliás, até o ano passado ganhava a camisola branca no Tour. Portanto, o que é absurdo é pensar onde é que está o teto, onde é que está o limite para alguém que pode ter mais 10 anos disto, não é? Portanto, é um pouco assustador. Muito bem. Concluído este capítulo, vamos seguir. Rogério, estás há muito tempo calado, tens de falar, tens de justificar cá a tua vinda. Falemos então desta movimentação Máximo Van Gils, saída da Lotto Destiny, em princípio Red Bull Bora, acho que não é oficial, mas a coisa deve confirmar-se como tal. Alguns dados antes de passar a bola. Van Gils renovou com a Lotto até 2026 em março deste ano.
e agora deixa a equipa alegadamente num gesto de querer subir de nível, querer ir para um clube, para uma equipa com mais condições, querer fazer outras corridas. Pronto, esse tipo de argumentação que tem sido dada. E a pergunta que queria fazer é como é que vês esta situação? Se és mais Van Hills, ciclismo, ainda é ciclismo e não vamos rasgar contratos, ou és mais loto, não é? Estamos numa fase em que estamos a desvirtuar um bocado o ciclismo, que nós nos apaixonámos, que nós conhecemos, aquele ciclismo que chegávamos ali e tínhamos os contratos de 2 anos, às vezes só 1 ano, até grandes ciclistas só com contratos de 1 ano. Estamos a chegar àquela fase que eles fazem 2, 3 anos, mas não sabes se eles acabam. Acho que não estou com o Van Gils, não acho ético, né? Renovas aí em março, chegas a novembro e dizes não é isto que eu quero subir de nível. Então, mas em março já querias ou não? E porque isso significa que, no fundo, a Loto fez escolhas, não é? Deixou sair corredores, ficou com ele. Portanto, isso, chega a esta fase, já deixaste sair uns para ficar com ele, porque ele é um puncher bom, ele não está dos melhores do mundo, mas está na segunda linha. No segundo já. Tier, sim, claro. E se calhar estamos naquela fase em que se tem que repensar, por exemplo, o Pogacar fala-se tem uma cláusula de rescisão de 200 milhões. Ok, isso é um exagero. Mas neste momento o Van Gils sai, o que é que a Loto recebe? 0. Não sabemos. Pela rescisão de contrato é aquilo que se ouve, é aquela compensação ou 1 milhão. Se calhar não é nada. Há muitos, agora se calhar eles conseguiram arranjar 1 milhão, mas se calhar há outros que não conseguem arranjar isso. O que é que eles vão receber? Vão receber o resto do ordenado, em vez de pagarem, em vez de pagar 240 mil daqueles 2 ou 3 anos que o ciclista tinha, recebem o dinheiro de volta. Isso não é nada. Comparando se calhar com o que ele vai produzir de imagem, de vitórias, resultados exatos. Tivemos esse exemplo com o Hirsch e, por exemplo, isso acontecia muito na DSM, na mesma estrutura da DSM, quando era a Giant, saiu o Hirsch, saiu o Michael Matthews e saiu o Dumoulin, saíram todos assim. Sunweb, na altura. Na Sunweb, exatamente. Estava a tentar lembrar do nome. Na Sunweb. E eles, era muito dessa estrutura que acontecia. Agora vai acontecendo um bocado de modo geral. E está a tornar-se... Acho que temos que... por exemplo, tivemos a saída do Bettiol no meio do ano. Saiu da EF para a Astana. Ali, de repente sai e entra na outra. Porque, se já temos essas mudanças, porque não inserir transferências? Faz uma proposta, pagas, levas o ciclista. É um desporto por equipas. Quase todos os desportos por equipas funcionam com transferências e cláusulas de rescisão. Temos a desvirtuar o ciclismo. Se era o ciclismo que a gente se apaixonou e gostava. Não. Mas se calhar é a evolução. A evolução é trazer dinheiro para o desporto. Exato. Se a gente não trouxer o dinheiro para o desporto, ele vai acabar por morrer. Vamos acabar nos casos de doping, porque toda a gente quer ganhar, vai haver menos controle dessas coisas. Por isso, queremos trazer o dinheiro, temos de trazer as consequências, que é a evolução, as transferências, as rescisões, etc. Nisso, e parece-me de facto que eu acho evidente, não estou a basear-me em números, mas que o ciclismo está cada vez mais a ser uma modalidade, digamos assim, com mais audiências, com mais público. Não é um caso inédito que em Utebrooks sai... E trabalha com a mesma gente. Exatamente. Sim, com o Carrera, sim. Portanto, não é inédito, mas começa a falar-se desta futebolização do ciclismo. Soluções, o Rogério já avançou aqui algumas. Pedro, Christian Prudhomme disse há pouquíssimo tempo, esta semana, se não estou em erro, que seria a favor de maximum budgets, portanto uma lógica parecida à NBA, no fundo, não é? Como é que te posicionas em relação a isso? Ou se tens outras ideias que possamos enviar por carta para a UCI? É assim, eu concordo absolutamente com a lógica de que se é para haver transferências, então vamos fazer um sistema que seja mais justo, que proteja as equipas e particularmente eu acho que é muito importante tentar proteger um pouco as equipas, eu ia dizer mais pequenas. Sim. Não é que a Loto seja uma equipa pequena, mas não tão grandes, porque é evidente que no ciclismo há mais dinheiro do que há 10, 15 anos. Há 10, 15 anos, depois daquela era negra do doping, vivemos tempos muito complicados, as marcas foram-se embora, havia uma clara falta de grande investimento. Hoje em dia estamos a criar aqui 3, 4, 5 super equipas transatlânticos, as Jumbos, as UAEs, a Ineos,
A Red Bull Bora, acho que também já está nesse patamar. Mas, por outro lado, acho que as equipas mais pequenas de França, Bélgica, países com muita tradição de criar aqui uma base nesta pirâmide, estão a sofrer. E, por exemplo, a Lotto acaba de perder o co-patrocinador, não é, Paulo? Sim. Vai ser só Lotto e não Lotto Destiny. E acho que uma maneira importante de valorizar e de proteger essas equipas é justamente pelas transferências, porque, ok, temos estas super equipas, vamos ter uma UAE, uma Ineos cada vez mais a irem buscar a malta de 18, 19, 20 anos, então vamos proteger um pouco mais as equipas que os formam e que sustentam um bocado essa base, e acho que a única maneira de fazer isso é efetivamente oficializar e institucionalizar a questão das transferências, normalizar mais a questão das cláusulas de rescisão, tentar que os pagamentos de solidariedade não sejam só estas mini-indenizações que existem, tentar aqui um bocado equilibrar. E repara, é o que tu dizes, não é? Porque de repente, quer dizer, aquelas movimentações que se faziam sub-23 elites estão a fazer de júniores para elites diretamente. Sem dúvida. Portanto, os mecanismos de solidariedade estão cada vez mais a ser utilizados, mas não de uma forma proporcional ao número de transferências. Quer dizer, o AE contratou agora o Paulo Torres, não é? O espanhol, que tem 18 anos, se não me engano. 18, 19, sim, e repare, já estava na equipa de desenvolvimento. Sim, não, mas dá-lhe um contrato profissional. Exato, agora. dá-lhe um contrato profissional. Portanto, não há aquela questão de haver uma ascensão lenta até o World Tour. Agora com 19, 20 anos. Sim, é como se o escalão de sub-23... quase já nem se tolera isso, não é? Quase já nem se tolera. O ciclista de 19, 20 anos está bom, chega ali aos 22, se ainda não mostraste nada... Sim. Já começa a não, o que acontece é que vais para a equipa principal, fazes umas provas pequenas e depois vais ao Tour de l'Avenir tentar ganhar. Pronto. Depois de correres o ano todo com... São temas que vamos falando no falso plano. Enfim, ia sugerir que largássemos aqui um bocadinho esta coisa das transferências. Nós damos ideias e depois quem resolve são outras pessoas, mas não deixando totalmente as transferências, pensando um bocadinho se assumirmos que Van Riel vai assinar mesmo pela Red Bull Bora, o que é que isso significa? Ou seja, mais a nível desportivo, Rogério, o que é que ele vai trazer à equipa? Estamos a pensar nas Ardenas sobretudo. Strade Bianche é uma prova onde ele se dá bem também. Strade Bianche, Ardenas, tudo o que é clássicas, a dizer, tudo o que é clássicas tenha punch, não seja aquelas clássicas de montanha, ele adapta-se a isso tudo. Provas por etapas. Ainda não é muito a praia dele, apesar dele conquistou o Saudi Tour em 2022, salvo erro, com o Rui Costa faz terceiro, quarto. Sim, porque em 23 é o Ruben que ganha. Exatamente. Portanto, mas é aquela coisa, se formos a ver a prova, as etapas, a etapa que ele ganha ou faz top 3 é de punch. Sim, acaba-se. Por isso, adequa-se ao perfil dele, que é um puncher. Acabou. Clássicas, tudo, Ardenas, é o foco dele, as Ardenas. Na Red Bull vai fortalecer o bloco. Neste momento tem o Adria, que deu um salto enorme no ano passado. Vimos ele, principalmente do meio da época para a frente. Um final de temporada brutal. Setembro, outubro, nós que jogamos Fantasy era Adria a 200, Adria a 200. Claro, sempre. E depois, quem é que eles têm a mais? O Vlasov. Pronto, é que esse era o meu foco, não é? Ou seja... É como se, e já agora passo para ti, Pedro, é como se Vlasov ficasse num sítio a meio caminho entre dois, que já não é uma aposta nas grandes voltas, porque vá lá, não foi só uma sucessão de grandes voltas menos bem-sucedidas para o corredor russo, é também a entrada de outros corredores na equipa, mas parece que fica ali num lugar em que disputa algumas provas de uma semana... Mas mesmo as clássicas das Ardenas não têm sido aposta porque se calhar está em preparação para as grandes voltas onde vai ajudar os líderes das equipas, não é? Eu acho que o percurso do Vlasov é um percurso que nós vemos com outros corredores, que é o ex-candidato a grandes voltas que se tenta adaptar às clássicas e que vai simplesmente acabar por ser um gregário de luxo, alguém para o bloco que a Red Bull Bora construiu, que tem evidentemente um líder como não tinha, e que é efetivamente uma garantia de êxito em grandes voltas, e tanto assim é que ganhou a última
do ano passado, deste ano, da temporada que agora acabou, e acho que o Vlasov contribuirá para esse bloco de grandes voltas que a equipa já tem. Poderá tentar ir às corridas de um dia, mas quer dizer, ele a nível de grandes clássicas, eu acho que ele faz pódio na Lombardia uma vez, mas pronto, mas de resto, eu acho que, por exemplo, eu acho que ele todos os anos vai a Liège e não me recordo de ter feito um top 10 sequer, portanto, não Acho que tem, mas não... Deve ter. Mas não é... Mas aí está um top 10 para um ciclista Sim, daquela exato. qualidade, daquela Sim, suposta sim. qualidade, não é? Ou do não que vai lhe lá estás discutir. a pagar, Exato. não é suficiente, não é? Não, eu achei importante falarmos de Vlasov, porque é um dos meus corredores fetiche e já que sou moderador neste dia, achei que devíamos fazê-lo, porque de facto a entrada de Van Riels na Red Bull faz bastante sentido, porque não há, Sim. pensando que Roglic não vai propriamente, ok, pode ir a Liège tentar ganhar, mas não Já vai não. andar provavelmente Sim, a tentar disputar a Flash Wallonne, e portanto nesse sentido Sim, mas a Adria... também é aquela lógica das super equipas que têm gente para tudo, e Exatamente. a Red Bull Bora acho que entra já nisso. Mas não tinha assim tanto, não é? Sim, Neste sim, caso. mas começar a... Tinha a Adria, Sim, não é? tinha o Adria. Sim, Tinha sim. o Adria, mas o Adria apareceu agora. Sim, Apareceu, já lá estava, Sim, mas sim. explodiu agora. Sim. O ano passado, por exemplo, não... Pouco ou E nada até que havia. ponto é que a Adria não vai... Ou seja, parece-vos que o facto de ele ter feito esta temporada significa que ele vai ter o estatuto de poder atacar a temporada de clássicas, ou vai ter que estar, se calhar, com o bloco de uma equipa em estágio de altitude, no fundo, para a preparação de grande volta? Eu acho que vai ter o poder de atacar, acho que lhe vão dar o objetivo, até porque se a gente for ver as contratações da Red Bull, é toda no sentido de atacar, é muito no sentido de atacar também as clássicas. Foram buscar para o Pavé, foram buscar para Pantes. Eles estão a querer ganhar nos campos todos também. Exato, Estão-se a querer tornar grandes. É isso. Não é só de nome e de ordenado. Ok. Estão-se a querer tornar grandes. Eu acho que eles vão dar liberdade aos ciclistas. Claro, depois chega àquela fase, ok, acabou as tuas Ardenas, agora vais trabalhar para o bloco, vais até à Vuelta ou vais até ao Tour. Claro. Pronto. Acho que vai ser muito por aí. Pronto, ficamos convencidos então com estas respostas. Vamos passar para Demi Vollering. Claramente tema de off-season. Eu percebo que está aqui e continua a estar, mas não deixa de ser, no fundo, uma análise com palavras que ela deu a um órgão de comunicação neerlandês, mas a verdade é, a Vollering esteve todo o ano numa situação complexa dentro da equipa. E desta vez, nesta entrevista, parece que ela abre o coração e fala, e fala de uma coisa que ainda não se tinha falado propriamente muito, que é da falta de comunicação dentro da SD Works. Eu acho que há dois pontos nisto excelentes, que é um deles que ainda não tinha decidido sair quando o manager da equipa decide, ou seja, a interpretação que faço disto é, estavam em negociações, aquilo correu mal, ela estava a pensar no que é que ia fazer e ele diz, Vollering não vai estar connosco no próximo ano, o que é, a mim parece-me forte. E depois, que nem ela, nem pelos vistos ninguém, sabia que Anna van der Breggen ia voltar à estrada em 2025, e que pronto, que vai ser sua rival em 2025, que era a sua treinadora e a diretora desportiva. O que é que isto diz sobre SD Works, Rogério? É assim, se nós, ao ler a entrevista, eu tinha uma ideia dela, muda talvez um bocadinho a ser verdade o que lá está, não é? A transpor o que ela lá diz. E começas a encaixar tudo o que já vem para trás, não é? O puzzle fica completo. O puzzle começa a ficar completo, exatamente. Vem desde a Strade Bianche. Quando a Strade Bianche de 23 acaba, elas ao sprint. A seguir vem a Anna van der Breggen, salvo erro, dizer que nós no carro dissemos para elas fazer o que quisessem. Se quisessem sprintar entre elas, sprintavam. Não há uma ideia clara de quem é o líder. Exato. E depois, com o andar da carruagem e durante este ano, se a gente agora começa a juntar as peças, ninguém comunica da Anna van der Breggen. Ninguém sabe. No dia que todas elas souberam 2 horas antes, receberam um e-mail, antes do anúncio ser feito. Sim. Quem diz que as negociações que falharam no início já não tinham que falhar? Sim. Porque isto é muito esquisito, que é uma estrutura neerlandesa. Tudo neerlandês. O dinheiro é neerlandês que é lá colocado. Os treinadores são neerlandeses. A ciclista é neerlandesa e eles escolhem a belga. Sabendo nós a rivalidade que há entre os neerlandeses e os belgas no ciclismo, que é enorme.
e fica ali tudo um bocado... Esquisito, não é? Esquisito, Tenso. ali, tenso. A comunicação nunca fluiu muito, porque aquilo, e como ela diz na entrevista, ela dava, e ela chegou a dar vitórias às outras. A Reusser ganhou a Romandia, porque ela deixou, vai, ataca, porque ela estava lá como líder. E a outra ganha, e ela entregou as vitórias, e as outras ganham o renome. E é o que ela também diz na entrevista, que depois disso dá vitórias, Esperava o coisa. Que no Tour esperassem por ela. Eu acho que depois, exatamente. No Tour. Mas acho que sim, acho que aquilo falha muito. Pelo que vimos, e as peças vão se encaixar, falha muito a comunicação, houve muitos interesses, talvez mal-estar entre a Lotte, Kopecky e a Vollering este ano, principalmente. Sim, Só que a outra, como tinha a camisola campeã do mundo, se calhar pesou mais nesse aspecto, mas para mim acho que livraram-se entre aspas, da melhor ciclista. Perderam. E ficaram com a Lotte Kopecky, que é uma grande ciclista, mas para mim não está ainda ao nível da outra, que se calhar Em ao grandes nível voltas. de grandes voltas. Referência. Já não digo nada, que Sim. a Lotte este ano deu um grande Está a evoluir, pulo, e sim. acho que ela está muito magra para o off-season em que estamos, acho que ela já está muito magra, mas pronto. Vamos ver no pavê, não é? Vamos ver no pavê. Mas pode ser um objetivo também, não é? Acho que deve ser. Só que ela se calhar também não estava a contar é que a Vanna Breggen viesse, que eu acho que aí é que... do Mana Vanna Breggen, que em 2001, quando se retira, não havia ninguém, nem a Nick Van Vleuten lhe batia Certo. na alta montanha. E vamos ver em que estado é que ela volta. Não volta igual, não. Mas não sabemos se a meio da época já não está no seu estado parecido e se não se chega ao pé da Vollering para ganhar na montanha. Vamos ver. Acho isso um bocado... O Vollering ganha o Tour. Mas eu também acho. Eu também acho. Também. Não, é aposta, não é? Não, eu também Mas é aposto. Ela tem uma como coisa, baixo. ela nunca vai Sim, agir. claro. Ela ainda não vai agir. Ela este ano não vai agir outra vez porque tem o Tour como objetivo. E eu aposto que a Vanna Breggen vai agir porque quer tentar aquela vitória para lhe trazer para Sim, para lhe dar cima. moral. Sim, e a Demi, depois do que aconteceu este ano, no Tour é evidente que sim. o objetivo... Vai marcar, claro, Sim, claro. Obviamente, continuando só a falar um bocadinho sobre isto, é óbvio que depois desta entrevista já apareceram vozes dentro da SD Works a dizer que isto é... Pronto, que são... No fundo, que não corresponde bem à verdade, etc. Mas não deixa de ser interessante pensarmos que estamos a falar da melhor equipa do mundo, no pelotão feminino. Que resultado é que isto pode ter precisamente num ano em que há uma movimentação e uma reconfiguração de forças no que diz respeito ao pelotão internacional feminino, com Longo Borghini na UAE, outros exemplos muito diversos que no fundo tornam as líderes estando presentes noutros sítios. A SD Works perde a Vollering, tem a Kopecky, mas para grandes voltas a coisa pode não ser propriamente evidente. Sim, continua a ser uma estrutura absolutamente referência dentro do pelotão Certo. feminino. Eu acho que com esta questão da Vollering também é interessante ver como esta conjugação desta saída dela, desta entrevista, também é um bocado ela quase a aumentar a imagem mediática dela e ela a ganhar uma voz própria, quase com a grande estrela do pelotão feminino, um pouco Contrato com a Nike. à Contrato com a parte de equipas ou quase super-equipas, como o nome ou a marca Demi Vollering a valer por ela própria, e até tivemos cá em Lisboa no Web Summit, portanto, Exatamente. já a evidenciar que ela já é uma marca em si própria e já tem esse peso até para vir dar uma entrevista, criticar uma super equipa neerlandesa, portanto, que tem esse peso quase institucional como a voz do pelotão feminino. E como estávamos a dizer, acho que para o ano, a questão do Tour para ela, depois daqueles 4 segundos desta de 2024, acho que é assim uma coisa que não lhe passa pela cabeça voltar a não ganhar. Claro. Não, e é interessante porque é uma corredora que a mim me parece que neste momento dentro da FDJ Sue tem mais equipa para levar à vitória no Tour na alta montanha Sim, a nível alta montanha, sim. do que a Kopecky, por exemplo, na SD Works, que a mim me parece que vão continuar, obviamente, a dominar clássicas e etc., mas que vão ter dificuldades nas grandes voltas. Sim. A mim parece-me evidente. Eles perderam ela, perderam a Fischer Black, perderam a Royce. Exatamente, Fischer Black vai para a Lidl também, não é? Vai para a Lidl, perderam a Lola e 3 trunfos. Vai ser para a Movistar, exatamente. Continuamos caminho, saindo do pelotão feminino em direção a Rui Costa.
o nosso querido Rui Costa renova mais um ano com a F Education. Isto serve-nos, no fundo, para, por um lado, congratular o Rui por mais um ano em que o vamos poder ver 17 no World Tour. no World Tour. É uma loucura. É uma loucura. Queria perguntar-te, Rogério, como é que viste esta notícia, se era mais ou menos o esperado, ao mesmo tempo. 2024 foi um ano relativamente discreto do Rui, vitória apenas na prova de fundo dos grande nacionais. azar no Algarve, na queda, e depois volta. Depois volta também, exatamente. Acho que ficou marcado pelas quedas, e eu acho que aí foi isso que a EF viu, não é? Eu já esperava, entre aspas, que ele assinasse, porque se formos a ver a estrutura da EF, é liberdade. Nós escolhemos 7 para ir à prova, estes 2 vão buscar água, aqueles 5 podem atacar. E até nesta coisa das renovações é muito engraçado, porque eles, por exemplo, Esteban Chaves também é um corredor que só tem um contrato por um ano e chegamos para aí a dezembro ou janeiro e eles lá dizem, ficas mais um ano. É sempre esta lógica, portanto, completamente diferente de contratos de 10 anos da UAE. Não, é isso, e depois todos têm liberdade, e o Rui é super combativo, como nós sabemos, apesar da idade avançada dele. Ok, não podemos dizer assim, vai à Liège e vai lutar pelo top 5. Se calhar já não vai, mas é capaz de ajudar a equipa a fazer. E depois, também a equipa, se formos a ver a estrutura da equipa neste momento, eu acho que tem 24 ou 25 ciclistas. O ano passado, ou seja, este ano 24, eles correram com 32. Eles neste momento acho que têm menos 5 ou 6 ciclistas que tinham. E estamos a falar de uma equipa World Tour. Tem X provas para participar. É muita coisa. Eles têm que ter, e têm uns mínimos obrigatórios de ciclistas. Eles têm que ter ciclistas para rodar. Por isso esta e outras ainda vão parecer mais como a deles, se calhar. Claro. Renovações de última hora. Também, se calhar, ou às vezes para baixar o ordenado, ou para ver se traz algum patrocinador a mais para trazer dinheiro. Mas já era mais ou menos expectável que ele assinasse. E o que traz à equipa, vamos ver. Este ano teve azar, só tem uma vitória. Não ia abandonar com um ano como este. Pois não, é isso, eu também não é? acho que não. Acho que ele ia, se não renovassem, ele ia tentar outra equipa. Sim. E é esta coisa também de, continuando, estive um ano em que não me correu propriamente bem, mas estou a adaptar-me, vamos agora tentar atacar uma vitóriazinha ou duas, não é? E acho que todos temos a imagem do enorme 2023 que ele faz e, portanto, acho que o próprio Rui Costa pensa, ok, eu sem quedas posso tentar fazer mais ou menos isto, que seria. E esperemos que Remco Evenepoel... Bem, esperemos mais ou menos que Remco Evenepoel não venha à Figueira, porque também é interessante vê-lo lá, mas pronto, temos de esperar, pode ser um primeiro objetivo para Rui Costa. Perguntar-vos muito rapidamente aos dois o que é que seria um bom 2025 para Rui Costa. Top 5, olha, eu acho que ele tinha ali as clássicas da Bélgica e Tour de Flandres para este ano, e por causa das quedas não fez. Eu acho que ali uns top 5 nas clássicas das Bélgicas, ali, talvez até à Flandres, já não era mau. E depois ajudar a equipa nas grandes voltas, ou etapas para as grandes voltas. Sim, acho que é um pouco isto, sendo que o Rui Costa, estando bem fisicamente numa grande volta, não quer descartar para num dia... Entrar numa fuga? Nós sabemos que está cada vez mais caro ganhar em grandes voltas, porque há senhores com Pogačar que são chatos e que decidem em dias que eram para fugas estragar os planos aos Rui Costas, mas acho que se ele estiver bem com o instinto e com a leitura que tem, é sempre um candidato, e se ele se retirasse sendo competitivo, acho que seria também uma justa homenagem. Eu estou aqui a falar em reforma, quase parece uma falta de respeito, mas é um pouco o oposto. É absolutamente incrível que depois de 17 anos eu continuo com esta fome, continuo a ser competitivo, e eu acredito que sem quedas possamos ver um 2025 na linha de 2023. Muito bem. Vamos ainda a tempo, agora sim, de fazer a devida homenagem a Mark Cavendish. É factual, abandona-nos este grande corredor, um dos grandes desportistas do século XXI, acho que é inegável dizer isto. Rogério, gostava de começar por te perguntar, ou se podias partilhar a tua memória preferida de Mark Cavendish. A minha memória preferida de Mark Cavendish é no Tour de 2012, quando ele festeja em Paris, em que ele ganha a última etapa, salvo erro a etapa número 20, na altura ainda não era 21, pela Sky, vestido de campeão do mundo, em que a 2 km de meta tens Michael Rogers, tens Wiggins
tens Eduardo Bolsanagan e tens o Cavendish, tens o comboio todo, chegas ali ao quilómetro final, o Higgins pega até aos últimos 500 metros, o camisola amarela e vencedor do Tour, e a seguir entra o Bolsanagan para lançar, perfeito, na última curva, sai da frente no momento certo e o Cavendish só tem de ir em frente e festejar, que a camisola campeão do mundo. Sprint. É dos momentos. Sprint é limpinho. Pá, sprint limpinho. E acaba aí um reinado, 4 anos seguidos, a ganhar em Paris. 4 anos seguidos aquele homem ganhou em Paris. Era dele. E era o rei dos Era sprints. Há ali anos 2009, 2010, em que ele perder um sprint era uma notícia. Era uma notícia. E ele mesmo em 2008, quando não ganha em Paris, porque ele retira-se ao fim de 2 semanas, ele já se retira com 23 anos e 4 vitórias no... Sim. É uma lenda. E já agora acrescentar que o Mark Cavendish teve o feito também de, não foi bem lançado, mas teve a ajuda de Geraint Thomas nos Campos Elíseos, não é? Não é no Tour, é no Giro. Foi no Giro ano passado. No Giro que o João Almeida faz parte assim em 2020. Portanto, Geraint Thomas de cor-de-rosa, de outra equipa. Da Ineos, a lançar, a fazer, acho que não foi o último lançamento, era o terceiro homem, a fazer terceiro homem, achava que tinha sido chamou para lançar. Sim. Portanto, também é bonito. Para o Marco faz isso, não é? Eu acho que Força. Eu acho que o Cavendish tem uma coisa muito, muito rara e em sprinters raríssima, que é, tem um auge enorme, depois tem 2, 3, 4 anos de desaparecer, doença, etc. E depois conseguir voltar a ganhar no Giro, voltar a ganhar no Tour, é uma coisa em sprinters, então é raríssimo. Quando ele regressa há muito aquela ideia do... Porquê? Sim, em sprinters, quando nós vemos estas quedas, normalmente não voltas a ganhar. O Fábio Jacobsen, sim, Jacobsen, há imensos casos. E pronto, ele consegue esse comeback absolutamente correu mal, e depois teve o outro ano na Quick Step, depois saiu, o ano passado na Astana correu mal, o Tour, forçou ao máximo e este ano lá conseguiu. Quase parece que foi dado, mas não foi. Se fomos a ver, não foi dado. Ali ninguém dá nada, estamos no Tour. Pergunta que pode ser para os dois, é muito rápida, que é se tivessem de dizer um Mark Cavendish, qual é que diriam? Dou-vos opções T-Mobile, HTC, Sky, Quickstep, Dimension Data, sendo que T-Mobile e HTC é mais ou menos a mesma coisa, mas são equipamentos diferentes. Nem referiste a Bahrein. Pensei que era de não referir, mas se vocês quiserem dizer... Ele lançou o Phil Bauhaus também. Pois foi. E se quiserem dizer Cavendish Bahrein, acho que pode ser, até podem dizer o HTC. Okay. HTC. É o melhor, sim. Mas este final, este 2024, porque num certo sentido, ele faz mais 2, 3 anos só a pensar em eu vou bater o recorde de vitórias no Tour. Isso é absolutamente fantástico. Ele dedicou a vida a conseguir aquilo. E ele não só. Ele não só, e uma equipa, não é? Dedicaram-se a ele e podiam não conseguir. Sim. Ele podia estar a arrastar e não o fazer. Ele fez isto, arranjou trabalho a pessoas. Foi ótimo. Exatamente. Foi tudo bem feito. Sim. Pessoas não se reformaram mais cedo por causa dele. Exatamente. E houve uns que estavam, quer dizer, o Rancho não estava propriamente a ser diretor desportivo, não é? E volta... Só para ser por causa dele. Sim, é uma coisa muito cinematográfica. A pergunta que fica agora é que interesse é que vão ter as etapas ao sprint no Tour. E eu estou a brincar, não respondam, claro que vão ter interesse, adoro sprint, mas esta ideia de que o sprint está a cair, no fundo, em desuso, e além disso, não estamos propriamente nesta coisa de ele pode chegar às 35. Essa ideia mas acabou. podemos estar a caminhar para uma fase que vais deixar de ter sprinters puros, porque até estão a querer acabar com as etapas ao sprint no Tour. Por isso, já acabaste com os mundiais. Exato. Já acabaste com os mundiais, já não tem interesse um mundial ao sprint. E estás a querer acabar com as etapas ao sprint no Tour. Logo aí vais começar a ter mais Philipsens, mais Milans, que é pessoal que faz clássicas, e pessoal que sprinta muito bem. E tivemos o exemplo disso este ano. Quem ganha 3 etapas no Tour é o Philipsen e é o Guirmay. E o Philipsen ganha Sanremo, não é? Que já não acontecia há uns tempos. São 2 sprintas que se adaptam a clássicas também. Claro. O Mark Cavendish era impensável. Tudo bem. Ganha uma Sanremo. Na altura dos sprinters. Sim. Mesmo ele no auge, fosse lá agora, não o fazia. Claro. Mas metias nas outras clássicas, ou com pavé, ou com meia dúzia de subidas, e eles ficavam todos para trás. E agora os sprinters já aguentam isso, que já deixam de ser tão sprinters puros.
Sim, está a mudar essas forças, não é? Sim, e se tu vires, o ciclista que consegue mais vitórias na época, de 2000 a 2010, tu tens Eric Zabel, Petacchi, McEwen, Boonen. Depois em 2011 é o Philippe Gilbert. Depois há ali uns anos Sagan, Greipel. E depois, em 2020, eu acho que é o ano em que há meio uma mudança, que é ainda, o número 1 ainda foi o Demar, mas atrás dele é Pogačar, Roglic, Evenepoel. E desde aí, o ano passado é o Philipsen, mas de resto, eu acho que 21 é o Roglic, salvo erro, e 22 e 24 o Pogačar. Portanto, Sim. já nas últimas 4 temporadas, só uma é que tens um sprinter, e mesmo assim é o Philipsen, que não é provavelmente um Petacchi, mas... Sim, mas quando foi o melhor sprinter, sim, era mais sprinter sim. E deve ter poucas clássicas, ou mesmo clássicas ao sprint. Mas pronto. Sim, mas aí está. Nas 4 temporadas, 3 não é um sprinter e não é propriamente um caso isolado. Ou seja, tens o Pogačar como fenómeno, ok, mas além dele tens muitos não sprinters que ganham muito. O Remco ganha imenso. Sim, exatamente. O Roglic tem anos a ganhar imenso. Portanto, há toda uma queda de os sprinters como os tipos que vão ganhar 15, 20 corridas por ano. Saudades de Marcel Kittel, não é? Sim. Machine disse, inclusive, esta semana que por ele faziam 2 mundiais. A propósito do assunto mundiais ao qual os sprinters já não têm acesso, não é? Doha 2016, Bergen 2017 é ao sprint, mas o percurso já não era bem para sprinters. E portanto isso acabou e agora parece que dão os europeus aos sprinters, não é? Que é uma coisa um bocado... Bergen ganha um sprinter porque é o Sagan. Sim, que já não porque se fosse o top 10, duvido o Trentin. Não, eu acho que Cavendish está perto também. Tá. Não sei se é Cavendish, mas é um sprinter. O Trentin está. É. O Trentin está. O Trentin quase certeza que está. Sagan é o pré destes completos. Exatamente. É ele que lança a moda, não é? Muda o tom, não é? Começa a fazer a mudança. Cavendish não está, estou aqui a ver, mas tens Christophe, Gaviria. Gaviria é um clássico. Gaviria chegou, mas sim. Mas o grupo... chegou a ser o líder de vitórias no ano, a nível mundial. Se tivesses 2018, acho eu. 2018 devia estar na Quick Step, não é? Sim. Exato. Foi lá que ele ganhou. Não, mas chega um grupo com 26, não são todos sprinters e o percurso já não era bem para isso, mas deu sprint, de facto. Mas, ou seja, acabou esta ideia e, portanto, europeus ficou como os mundiais, para a consolação dos sprinters, não é? Uma última incursão só para percebermos, só para refletirmos um bocadinho desta ideia de o que é que vamos ter de ciclismo britânico nos próximos tempos. Pidcock continua a ser um corredor muito interessante, multifacetado, várias disciplinas, mas não vai ser um vencedor de grande volta, eu acho que podemos dizer isto. Cat Ferguson a aparecer a um grande nível, o Seb Grindley ganhou também uma medalha, acho que é nos Júniors ou nos Sub-23 nos Mundiais. Júniors, pronto, mas de facto o ciclismo britânico pode ficar sem uma grande referência. Geraint Thomas está a fechar. O vencedor do Avenir? Joe Blackmore. Blackmore, exatamente. É ele. Acho que é o próximo. Acho que tem que ser, mas já não estamos em 2010. Só que também tem que sair da Israel. Mas também que sair da Israel. Mas já não estamos em 2010, quando parecia que eles vinham uns atrás. Uns atrás dos outros, não é? Sim, os outros também, o projeto Vinios já não está como em 2010 ou em 2012 e servia ali um bocadinho como motor e está numa fase bastante mais complicada, portanto está a sofrer um nem bocadinho. para os ingleses, nem para ninguém. ou então está simplesmente a voltar ao que era. Se calhar daqui a 30 anos vamos ver que esta fase do ciclismo britânico 2008, 2020 foi uma exceção e depois voltar ao normal, não é? Só que já é tal coisa, já não estamos habituados. Sim. Não estávamos habituados, tínhamos sempre alguém a lutar por algo. Sim. Estive a confirmar, Blackmore tem contrato com Israel até 2026, portanto temos de esperar um bocadinho, não é? E com Israel não dá para arranjar. Mas agora os contratos, não é? Mas que Israel tem que fechar o círculo do programa. E é isso, e portanto, obrigado Pedro, obrigado Rogério por terem estado presentes em mais um episódio. Já sabem que podem acompanhar-nos nos nossos canais habituais, Twitter, falsoplano.pt.
Um agradecimento também à Bola TV por continuar neste projeto connosco. Estaremos de volta ainda antes do Natal, com mais notícias off-season e mais saudades, ansiedade, aliás, por Tour Down Under e pelo Challenge de Maiorca. Continuem connosco. Obrigado. Até à próxima.